Eu gostaria de agradecer de frente ao nosso pastor Adriano Pedroso, um grande amigo, uma pessoa que tenho aprendido muito com ele. Agradecer aos meus colegas pastores pela amizade, pelo carinho. Agradecer toda a igreja que eu tenho aprendido a amar a cada um. Tem feito toda a diferença na minha vida. E neste momento eu me sinto feliz, porque há umas 2 semanas atrás eu falei com Deus, eu gostaria de pregar para a igreja antes do meu casamento. Mas só se o Senhor falar, eu não vou chegar perto do pastor Adriano e vou pedir ele para pregar. E eu tenho uma palavra que Deus me deu, e essa palavra eu tenho, mês passado eu preguei em algumas igrejas. Uma palavra que Deus falou muito no meu coração, identificou as igrejas no qual eu passei. E eu falei, Deus, se for para mim pregar esta palavra, que o Senhor me deu uma oportunidade antes do casamento. E guardei no meu coração. Depois o pastor Adriano não sabia que ia viajar, e ele comunicou que ia viajar e convidou para trazer uma palavra. Eu falei, Deus, realmente é a vontade do Senhor que eu venha compartilhar essa palavra com a igreja. E eu louvo a Deus por isso, que Deus ele tem ouvido o clamor, ele conhece o meu coração e sabe o privilégio, a honra para mim é compartilhar a palavra. Algum tempo atrás eu estava pensando a respeito do cristianismo, do que é ser cristão, no que realmente é servir a Deus. Eu comecei a pensar nos meus tempos de criança, de adolescente, quando eu fui criado pela igreja, os ensinamentos. E naquele tempo, não tem muito tempo isso, antes dos engraçadinhos começam a fazer as piadinhas, não tem muito tempo isso, mas eu lembro-me que ser crente é o termo usado. Ser crente naquela época, para algumas pessoas que não tinham compromisso com Deus, era vergonha. A pessoa vinha na igreja, muitas vezes tocava, muitas vezes ministrava, e quando alguém perguntava, você é crente? Não, eu vou na igreja. Era constrangedor. As pessoas zoavam, falavam que você passa o sábado e o domingo na igreja, as pessoas começaram a te zoar. A ser bobo, você é careta, né? Você tem que curtir. E muitos se escondiam, muitos tinham vergonha de dizer que era crente. Uma época no qual não tínhamos megas igrejas como tem hoje. Igrejas no qual programas na televisão, igrejas donas de rede de televisão, não passavam na Globo, a Globo só metia o pau dos cristãos, dos crentes. Uma época no qual os cantores começavam ali a compor suas músicas, o Espírito Santo falava no coração deles, eles começavam a dedilhar e colocar, escrever, e saíam belas canções. Canções no qual não tinham motivo de chegar às pessoas de uma forma financeira, vender, fazer sucesso. Hoje eu creio sim, existem homens de Deus inspirados para compor algumas músicas, e muitas delas nós temos cantado aqui. Mas a maioria dos cantores, eles pensam no sucesso que vai fazer. Às vezes Deus está dando uma música, mas ele passa no coração deles, nossa, vai arrebentar essa música, vai fazer um sucesso. Naquela época eu lembro meu pai dedilhava o violão, eu lia ali na sala da minha casa, a família começava a cantar alguns corinhos que as igrejas não usam mais, não cantam mais, profundos, e nós fazíamos o nosso culto familiar. Chorávamos, orávamos, o poder de Deus descia de forma sobrenatural. Lembro-me certa vez, estávamos no quarto, meu pai tinha uma mania de apagar todas as luzes da casa, para orar. Apagava as luzes e dávamos as mãos, começávamos a orar, e orar, e orar, e orar, e o fogo descendo. De repente meu irmão me cutuca, mas olha na parede, tudo escuro, janela fechada, tudo escuro, e tinha uma luz, uma bola de luz, olha ali. Aí eu olhei para a minha frente, continuamos orando, e orando, de repente ele cutuca de novo, eu mudou de lugar, está ali agora. Eu olhei assim para ver o reflexo, foi esquisito, né? Aí começou a repreender, não sei o que era aquilo. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo toda manifestação que seja do Senhor, e tal. Aí de repente ele cutuca de novo, a luz apagada e eu com os olhos fechados. Não vou outro lugar de novo, não é possível. Olha ali agora, estava em cima da cama dos meus pais, uma bola
Aí não teve jeito, ele chamou um, chamou o outro. Olha aí na parede. Aí eu fui lá. Cheguei lá em cima, subi na cama do meu pai e coloquei a mão na frente para ver se era o reflexo. E ela continuava acesa. E nesse momento nós conseguimos, começamos a sentir uma presença do Espírito Santo maravilhosa. E começamos a clamar, a orar. E o fogo desceu. E de repente o diabo foi tudo de novo. E tinha ali como se fosse um arco-íris. Uma luz branca em todo o quarto. E o poder de Deus desceu de forma sobrenatural. Eu cresci com isso. Vendo essas coisas, eu cresci com meu pai, repreendendo o demônio. Então, porque eu não tenho medo do demônio, vamos orar, manda fogo na cabeça dele. Meu pai chegava em casa, os demônios já vinha correndo para atacar. E uma certa vez, meu pai falou: para em nome de Jesus. Ele fez igual o João Teimoso, colou os pés no chão, foi lá embaixo e voltou. Meu pai foi e repreendeu. Eu cresci vendo essas coisas. Eu pensando, fazendo uma comparação com aquele tempo, com o tempo de hoje, eu vi muitas coisas naquela época que não acontecem hoje. Eu comecei a analisar os ensinamentos, a motivação daquela época de servir a Deus. A série de vigília nós estávamos comentando sexta-feira, o pastor André, estamos conversando a respeito da série de vigílias. Foi o meu pastor, tive o privilégio de ter o pastor André, que é pai de Viviane, como meu pastor. Nós comentamos toda a série de vigília. Nós saímos de um grupo pequeno da igreja, com um violão, começamos a passar nas portas, né, da casa dos irmãos e fazíamos uma serenata. Aí o irmão abria a porta, a janela, e nós convidávamos: vamos, meu irmão, vamos gastar na outra casa. E ele saía, arrumava e saía. E nós íamos passando pelos bairros e aquela multidão ia aumentando, até chegarmos na igreja e fazer uma vigília. Qual que era a motivação, irmão? E Deus começou a me mostrar o Evangelho do século 21. O Evangelho que tem se apresentado. Talvez você foi convidado para um Evangelho um tempo atrás, mas as pessoas que talvez desviou, foi apresentado um Evangelho para você, e quando você chegou, recebeu um impacto, não teve firmeza e desviou. Mas graças a Deus, Deus te trouxe de volta, e você está aqui. Um Evangelho no qual, o que Deus pode fazer pela sua vida. Um Evangelho no qual mostra um Deus como o gênio da lâmpada mágica. É só você estregar um pouco, fazer um pedido, e vai acontecer o milagre. E Deus continuou falando no meu coração. Nós temos hoje, por aí pregando, anunciando a palavra de Deus, além das megas igrejas, além de programas de televisão, nós temos títulos. Não que isso não seja de Deus, mas nós temos títulos: missionários, evangelistas, pastores, reverendos, bispos, apóstolos, mestres e doutor em santidade. E a mercadoria vendida, a mercadoria apresentada é fé, é milagre, e a mais comercializada se chama Jesus Cristo. O mercado dele tem passado por ele. O evangelho é esse. Eu fiz um compromisso com Deus na minha vida. Deus, se o Senhor me chamou, se é para ser um pastor, eu quero pregar o que está na palavra de Deus. E se a igreja de Nazaré Betão não fosse uma igreja séria, eu não estaria aqui. Uma igreja no qual eu nasci e que levou santidade ao Senhor. E graças a Deus eu aprendi. Então, se você está aqui, meu irmão, pode ter certeza que você vai ouvir pregadores aqui pregando sobre a Bíblia, sobre a palavra. E eu comecei a analisar, comecei a pensar: meu Pai do céu, o que nós podemos fazer a esse respeito? E Deus começou a me mostrar mais ainda. Que evangelho é esse? Pastores brigando com pastores, igrejas brigando com igrejas. As igrejas deixaram de guerrear contra o diabo e começaram a guerrear uma com a outra, o diabo aplaudindo. É fama, é sucesso. Onde já se viu o Red Globo fazer um evento gospel? Naquela época a gente não batia, naquela época as religiões batiam. Hoje não, hoje é moda ser crente. Hoje você pergunta até para a pessoa que não é: não, eu sou crente. Não é mais vergonha.
Não é mais ser protestante. Na época no qual eu cresci, ser crente, ser cristão era ser protestante, era não conformar no presente século. Meu querido, você veio aqui essa noite, eu poderia trazer uma palavra para você, no qual você poderia rodar no poder, no qual você poderia tomar posse. E é uma igreja sim que ministra bênção, ministra profecia sobre a sua vida, e muitos aqui recebem e é abençoado, mas Deus, Ele não quer que você somente receba as bênçãos dele, Ele quer usar você para pregar aí fora o verdadeiro evangelho. Amém. Eles estão vendendo o que nos deram de graça, o que nos foi dado de graça. De graça recebeis e de graça dai. E Deus começou a me mostrar o verdadeiro evangelho. Eu falei, Deus, qual que é o verdadeiro evangelho? O que é ser crente, não? O que é ser cristão? Porque isso é uma bagunça hoje. Hoje tem mais igreja do que botequim. Tem mais igreja do que carro de prostituição. Você passa em uma rua, tem 10 igrejas. E muitas pessoas falam, é bom que o evangelho está crescendo. Meu irmão, quando as maldições, nós ouvimos isso um tempo atrás, que nós temos no dia a dia, se chama denominação. Sabe por quê? São pensamentos diferentes. Eu não concordo com o que você está pregando. Eu vou para a esquina e monto uma igreja para mim. Ah, mas não, essa palavra é muito dura. Tem igreja para tudo hoje, meu irmão. Para tudo. Com certeza muitas pessoas, a pessoa pode escolher qual igreja que ela quer, para encaixar com o perfil dela. E a palavra é uma só. O evangelho é uma só, que liberta vidas. E eu comecei a perguntar a Deus, Pai, me fala então sobre o que é realmente ser cristão. O que nós podemos fazer nessa geração tão confusa, nessa geração que jovens, como diz a palavra ministrando, além de jovens estão sendo perdidos, mães que não cuidam dos filhos. O que nós podemos acrescentar para essa geração? E Deus pegou e falou comigo de uma forma clara. Me mostrou um versículo que para você já ouviu e com certeza sabe de qual. Mas não dá muito ibope pregar isso. Já está batido demais. O versículo já está batido. As pessoas ouvem esse versículo e não param para pensar na profundidade que é João 3,16. Nicodemos, um dos principais judeus, foi ter com Jesus à noite. Estava com vergonha, né? Estava sempre andando ali com os fariseus, saduceus, no meio daqueles que estavam sempre criticando Jesus. Eu vou lá à noite. E chegou, mestre, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz sinais assim. E Jesus ali com o diabo falou assim, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Mas Nicodemos não entendeu essa palavra. Como assim a pessoa velha pode voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Não, é necessário nascer do Espírito. E Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós ouvimos assim sem parar e vamos continuar a pregação. Talvez você não para, você não observa a profundidade deste versículo. Imagine, meu irmão, Jesus Cristo sentado no trono, os anjos ali adorando a ele, os querubins, serafins, os anciãos dizendo santo, 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 24 horas, adorando a Deus. Ele era o centro das atenções, ele era o Todo-Poderoso, todos tremiam diante dele. Então Jesus levanta do seu trono, e aqui eu estou dando ar da minha imaginação. A Bíblia não fala isso, mas eu posso imaginar. E aí uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai disse para Jesus, chegou a hora, meu filho. Talvez alguns anciãos olhou, mas chegou a hora de que alguns anjos vão informados, né? O que está acontecendo? Chegou a hora, meu filho, de você cumprir a promessa que eu fiz para eles. Nós sabemos a dor que eles sentem, a solidão, mas nós somos espírito, nós não somos carne. Então você vai lá e você, como carne, você vai sentir dor na carne. Como eles, você vai chorar, você vai ver a lágrima descer nos seus olhos. Como eles, você vai sentir o que é ser traído por algumas moedas. Como eles,
Você vai sentir o que é ser negado com um amigo seu, como ele. Você vai sentir o que é aquela pessoa que você tanto ajudou, cuspir a sua cara, né, e pedir a sua morte. Então você vai lá, meu filho. Vai lá. Jesus, ele sai da glória dele. E ele diminui. E diminui. Meu irmão, quando eu falo diminuir, a palavra de Deus fala que Deus, ele tem os mares na palma da mão. Ele fala que a Bíblia fala que ele estendeu as estrelas do céu como se fosse cortina, que a terra estava nos seus pés. Então ele diminuiu, se fez homem e habitou entre nós, e ele começou a pregar o verdadeiro evangelho. Jesus veio, estávamos necessitados, os oprimidos, curando, libertando, amando, como foi ministrado aqui, amando as pessoas. E quando Jesus fala para Nicodemos, para ele tentar expressar esse amor de Deus, ele fala assim: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não tenho como citar específico, sem dar umas palavras. Peraí, como assim tal maneira? Que palavra é essa? Jesus, sendo conhecedor de toda a palavra, de todo, com todo entendimento, ele não achou, ele não encontrou uma palavra que expressasse o amor de Deus. Talvez ele, Nicodemos, Deus amou o mundo, tentando achar uma palavra de tal maneira, Nicodemos. Eu quero falar para você, meu irmão, Deus te ama de tal maneira, não tem como expressar o amor de Deus pela sua vida, independentemente de como você é, como você chegou aqui essa noite, pecador, eu não sei como está a sua vida, mas Deus te ama de tal maneira. Aleluia. Ele te ama de uma tal maneira, meu irmão, que Ele tem algo especial para fazer na sua vida. Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe, meu irmão, o que é sentir dor. E quando Ele olha para você, Ele vê você sofrendo, Ele sabe o que você está passando. E Jesus fala que podemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí eu parei de continuar. Ele deu, Ele não vendeu, Ele não emprestou. Estão vendendo o que nos foi dado de graça. Essa é uma palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos acordar, irmãos. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Vamos pregar santidade ao Senhor. Vamos oferecer a este povo aí Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma a vida, assim como transformou a sua vida, assim como Ele transformou a nossa vida. Vamos anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. Porque quem conhece o verdadeiro evangelho de Cristo não desvia, meu irmão. Quem desvia porque nunca conheceu. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que desviam, primeiro, elas olham o homem. Ah, mas o pastor não me cumprimentou. Ah, mas o irmão fez isso. Ah, mas ninguém me chama para fazer nada. Quando você conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, você serve a Ele pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Como eu posso deixar? E esse texto nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Para todo aquele que nele crê. Vamos parar de novo. É para todos, é para mim, é para você, é para o seu vizinho, é para o seu parente, todas as nações, é para qualquer um, meu irmão, que quer, que aceitar esse Jesus. Ele deu o Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo é para salvar o ser humano e dar a vida eterna para ele. Essa é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Isso é o que nós precisamos pregar, anunciar o Deus que muda a nossa vida. Nós não merecíamos, Ele morreu por nós, entregou a vida por nós, nos transformou, nos limpou e nos deu a vida eterna. Meu querido, eu sei que Deus Ele prospera se você permanecer fiel. Eu acredito nisso, Ele tem prazer de fazer isso. O nosso Deus, Ele cura, Ele tem poder para isso. Mas Ele não quer, Ele não veio ao mundo para te prosperar, Ele não veio ao mundo para te curar, Ele veio ao mundo para te salvar. E se você permanecer fiel, essas coisas vão te procurar. A Bíblia fala isso, que as bênçãos, elas vão atrás. As bênçãos te alcançarão, meu. Meus queridos,
E pensando a esse respeito do verdadeiro Evangelho, você aceitou esse Jesus. Você decidiu entregar a vida, o coração para Ele. Não tem como eu dizer outra coisa a não ser o que está escrito lá em Marcos 16:15. Ide e pregai o Evangelho. Você recebeu de graça, então passe de graça, meu irmão. Jesus te salvou. Não foi somente para te prosperar, para te dar uma boa casa, para te dar uma boa família. Não. Se fosse isso, Ele ia te levar, porque lá no céu não tem sofrimento, lá no céu não precisa de dinheiro, lá no céu não tem enfermidade. É verdade? Então, se você não está aqui na terra, não é por causa disso. Você está aqui na terra é para você falar do amor de Deus para as pessoas. Você anunciar este Jesus. Anunciar este Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus. É outro texto, versículo que não se prega mais. Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que beber, o que comer, o que vestir. Buscar primeiro o reino de Deus. Meus irmãos, é necessário nós vivermos o verdadeiro Evangelho. Mas, irmão, essa palavra é uma palavra de disciplina, é uma palavra dura, não, é uma palavra para encorajar você, para nós sairmos e impactarmos essa geração com o verdadeiro Evangelho, para você falar para você, convidar o seu vizinho para ir para a igreja, não para ver um louvor, não para ouvir uma palavra boa, não porque o cantor vai estar, mas para você ir na igreja, para saber sobre Jesus, para entregar a vida para Jesus, porque Jesus te ama. Amém. Nós caímos no erro, irmão, de convidar uma pessoa que vamos lá na igreja, vai ter um cantor lá. A gente quer que a pessoa vá, então a gente arruma desculpa. Ou vai lá que vai ter um evento, vai lá que vai ter isso, vai ter aquilo. Não, vamos lá que Jesus está lá. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Para que camuflar, meu irmão? O Evangelho. Para que arrumar jeitinho? Fala, irmão. Estava comentando com o pastor, amigo meu, esses dias. Nós arrumamos tantas estratégias para ganhar almas, fazemos tantas coisas. Com certeza é bom você sair do normal. Nós vamos bacana um trilho elétrico na rua, anunciando, eu adoro fazer isso. Nós vamos, no passado fizemos muito e vamos fazer. Assim, arrumamos várias e várias formas. Como eu sou filho de um evangelista nato, um homem que todas as vezes é internado, quando chegávamos para visitá-lo, não achávamos ele na cama dele, já estava lá pregando sobre Jesus. Um homem que o médico chegou e disse: ó, não dou 6 meses para o seu pai, pode levar ele para casa. 4 vezes entupido, o coração dele. Isso é um médico falando comigo. Se tentar desentupir, o coração não aguenta. O medicamento não desentope mais. O coração dele é esse daqui. Metade do coração é carne morta. A outra metade é marca-passo. Não tem mais, nós não temos mais o que fazer. Ele fica aí, para lá e para cá, a gente não entende, porque era para estar de cama, mas não entende. Essa é a primeira palavra que eu ouvi do médico há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E o meu pai sempre falava: eu repreendo essas palavras. O médico falava: não tem jeito, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Nós chegamos para visitar ele, não achávamos ele na cama. Queria meu pai, ele saiu, mas chegava lá e estava lá falando de Jesus. Falando de Jesus. Aí uma pessoa que nem era evangélica chegou para mim e falou assim: cara, eu não sou crente não. Essa é a palavra dele. Pô, cara, eu não sou crente não, mas acontece um negócio que meio cabuloso. Eu sou acompanhante do meu pai, ele fica perto do seu pai. Chega gente aqui gritando, quase morrendo. O seu pai pergunta para a pessoa se ela quer que a pessoa faça uma oração para ela. A pessoa quer, só que ele falou: eu não oro antes de falar de Jesus. Porque às vezes as pessoas querem oração, né? Não quer ouvir falar de Jesus não. Aí ele fala de Jesus. E o seu pai ora, a pessoa é curada, recebe alta, mas ele continua aqui. Entendo isso. Aí um dia eu cheguei no hospital. Meu pai falou: vem cá, já levantou da cama, vem cá, você precisa ouvir uma coisa. Eu falei: calma, pai, ele é meio, assim, né, elétrico.
acho que puxei ele em alguns pontos. Chegou e tinha uma senhora, forte, morena, forte, parada assim, igual sargentão. Aí chegou assim, vem cá, vou te apresentar fulano aqui, fala para ele o que Jesus fez. E ela assim, não, meu jovem, eu cheguei aqui, eu estava com muita dor no braço, mas muita dor. Os médicos me examinaram e disseram que nenhuma medicação estava fazendo efeito, e que se o último remédio não fizesse algum efeito para diminuir a dor, aconteceu não sei o que lá, e que nós teríamos que amputar o meu braço. Eu passei a primeira noite gemendo de dor. Aí uma pessoa só aqui, tem um senhor lá na ala masculina, que ele ora, ele faz uma oração, uma reza lá, e as pessoas é curada. E ela assim, ele sabe crente. E ela fala, eu falo, não, que oração que é isso? Quer saber de crente não sei o que? Aí a segunda noite, gemendo de dor a noite inteira, chama aquele homem. Não, vou chamar não, mas é amanhã o exame, se ele tiver que cortar seu braço, que corte. Aí fizeram o exame e falaram, realmente não tem jeito. Aí a última noite, ela gemendo, falou, chama aquele homem lá, chama ele lá que eu não estou aguentando mais. Aí chamaram meu pai. Meu pai não ora antes de falar de Jesus. Meu pai fala de Jesus. Se sentar perto de você, é capaz de você converter de novo. Prega, e se eu sentar perto dele, ele vai falar de Jesus para mim de novo. Ele ama fazer isso. E ele pegou e falou assim, eu posso orar e Deus vai te curar, mas você tem que pregar sua vida para ele, porque Jesus é isso. E fiz oração. Aí ela me contando. Aí fez essa oração lá, e a dor sumiu. Desapareceu. Os médicos fizeram os exames, tudo, não tem nada, eu vou para casa. Então, meus irmãos, esse é o Evangelho. O Evangelho é você anunciar aquilo no qual mudou a sua vida. O meu pai, muitos anos atrás, ele era policial, ele foi para suicidar, não estava aguentando mais. Ele ia suicidar, colocou a arma e falou, Senhor, acabar com minha vida que eu não aguento mais. Ele passou na porta de uma igreja do Nazareno, e ele lembrou uma palavra com um amigo dele, falou assim, por que você não procura uma igreja evangélica? Ele parou, aí o Espírito Santo tocou mais e ele entrou na igreja, e nunca mais saiu. Chegou lá, os irmãos abraçou ele, um homem que ninguém podia encostar nele, que muito sério, muito aquilo, e mudou. Hoje você vê, está igual um mala velha, fica rindo para todo mundo. Deus transforma, irmãos. Esse é o Evangelho. Para quê? Para que ser crente? Para que ser cristão? Se nós não podemos dizer para as pessoas a verdade. A verdade. Eles estão oferecendo o que Jesus pode fazer, não o que Ele é. E como eu posso ficar calado com isso? Como eu não posso pregar contra isso? Precisamos pregar santidade ao Senhor. Precisamos pregar libertação, salvação. Precisamos pregar contra o pecado. Responsabilidade minha, responsabilidade sua, igreja. Mas como podemos fazer isso? Para ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus me deu 3 pontos pequenos da palavra dele. O primeiro é o que eu gosto muito, que jovens sabem disso, eu cito sempre. Um jovem que marcou minha vida na palavra de Deus, mudou algumas coisas na minha cabeça, que Guarda, é Daniel. sem cabelo, né? Daniel, ele foi... Guarda, sem cabelo. Ele era um jovem móvel. Ele era um jovem acostumado com regalias. De repente, Nabucodonosor sitiou ali Jerusalém e tomou cativo o rei de Joaquim e deu uma ordem: eu quero que os jovens da linhagem real e dos nobres, vocês pegam esses jovens e tragam até o meu palácio. E ali a ordem foi cumprida. Então o exército invadiu, aprisionou todo mundo e os jovens foram para o palácio. Eu imagino, mas jovem, eu já vou imaginar que a gente tem cabeça, trabalha com jovem caminhando, sei lá, será algemado, com certeza vai ter uma corrente. E aqueles jovens acostumados com o melhor, cheio de sonhos, projetos, linhagem real, nobre. E a conversa, meu Deus, uns assim, chorando, não sei lavar nenhuma vasilha, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar pedra, meu Deus do céu, e agora o que vai ser da minha vida? Outros assim mais espertos, ó, o seguinte, no primeiro vacilo,
está uma pedrada no guarda e a gente vai fugir. E tal, não, nós vamos matar a gente. E eles iam, pensando que ia para o calabouço, pensando que ia para a prisão, e eles caminhavam, de repente chegam no palácio. Nós vamos trabalhar no calabouço, ou na cozinha. O que nós vamos fazer, meu Deus do céu, e agora? Olha assim, se fosse um tempo de hoje, porque hoje tem isso, né? Alguns homens, né, iam falar assim, meu Deus, eu fiz até a sobrancelha, eu fiz minha unha hoje. Os homens têm que se cuidar também, irmãos. Nossa, hoje ali, eu não posso dizer isso, hoje eu passei um gel, e agora, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Aquele carvão vai sujar minha roupa. E aqueles jovens foram, e chegaram lá, e veio o chefe da cozinha, e quando eles olharam, falaram assim, nós vamos trabalhar na cozinha, vamos lavar vasilha, tá vendo? Eu falei a você, vai colocar a gente para fazer aquelas paneladas de comida e tudo. Mas, para surpresa deles, chegou lá, o chefe dos eunucos e disse para eles assim, o rei mandou eu dizer para vocês que vocês vão comer a comida do rei, que vocês irão beber o vinho do rei, e vão viver no palácio, e abriu uma porta daquele banquete maravilhoso. Abriu um parênteses. É assim que o diabo faz. O diabo tem oferecido tantos banquetes. O diabo não vai te oferecer um prato de escorpião, meu irmão. O diabo vai oferecer coisas que agradam os olhos, que enchem. Eu acredito que, como muitos aqui estão, alguns jovens que adoram comer, não é verdade? Quando eu falei assim, pode ficar à vontade, uns já pularam, já pegaram a coxa de frango e começaram a comer. Mas Daniel e seus amigos parou, pai. Aí Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Meus queridos, talvez contando a história assim, passa despercebido, mas um jovem que estava a caminho para ser prisioneiro, de repente chega no palácio, mas vocês vão viver no palácio, comer o melhor, melhores roupas, toma aí um banquete, fica à vontade, ele para, não. Sabe por que Daniel não se esqueceu que ele era prisioneiro? O que muitos jovens aí fora esquecem. Ficam se envolvendo com tantas coisas e são prisioneiros. E Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Meus queridos, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar uma decisão. Ou eu sou crente mesmo, usar a palavra que se usa, ou eu sou crente mesmo ou não sou. Ou sou servo de Deus ou não. Ou prego o verdadeiro evangelho ou não. Porque senão vamos viver a vida inteira dentro da igreja e quando chegar diante de Deus vai ouvir Deus fala assim, afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Mas Deus, eu fiz parte da coreografia, eu fiz parte do louvor, eu saí para o evangelho, eu não te conheço. É necessário tomar uma decisão. É ser crente ou não. É ser servo de Deus ou não. Não estamos em tempo de brincar, está uma bagunça. O diabo não nos ataca mais com religiões, com o governo. O diabo tem atacado nós com as próprias igrejas. Pessoas dentro da igreja têm influenciado outras negativamente. O diabo tem julgado a igreja contra a igreja. É necessário levantar uma geração, irmãos, nos últimos tempos, uma geração que vai fazer a diferença, uma geração que vai pregar a verdade, uma geração que vai oferecer Jesus Cristo, o Jesus que mudou a nossa vida, pode mudar a vida dessa sociedade, meu irmão. Aleluia. Primeira coisa, tomar uma decisão. Segunda coisa, meu irmão, é necessário ter uma nova visão. Quantos cristãos perderam a visão do reino? Quantos cristãos não sabem mais o verdadeiro evangelho? Como Bartimeu. Bartimeu pediu, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Jesus falou, o que você quer que eu faça? Que eu volte a ver. Bartimeu podia ter pedido dinheiro na casa, alguém para cuidar dele, que eu volte a ver. Hoje Jesus está diante de você, meu irmão, e pergunta para você o que quer que eu te faça. Fala para Jesus que eu volte a ver. Eu perdi a visão lá atrás. Eles estão oferecendo um evangelho aí que vai mudar minha vida financeira, que vai mudar isso, aquilo, outro, e eu não sei, eu perdi a visão. Eu não quero mais olhar as suas mãos, mas eu quero olhar a sua face, Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te servir, que eu sei que as suas bênçãos vão me alcançar. Que eu volte a ver. Meus queridos, e mais, o terceiro ponto é preciso ter a motivação certa como os discípulos tiveram. Qual que é a motivação de você vir na igreja? Quando você está ali no espelho,
se apontando, olhando assim, o que passa na sua cabeça? Eu vou lá porque tem um gatinho, tem uma gatinha lá que eu vou conquistar, Deus vai me dar uma graça, uma unção diferente, vai me dar uma palavra, tipo uma profecia, eu vou ganhar. Eu vou lá porque a galera é boa, os jovens animados. Qual que é a sua motivação? O que faz você sair da sua casa, por você no domingo, à noite, ou na terça, ou na quinta, ou no sábado, vir aqui na casa de Deus? Qual que é a sua motivação? Certa vez, meus irmãos, Jesus olhou aquela multidão, tinha acabado de multiplicar os peixes, os pães, e aquela multidão, Jesus falou assim: vocês estão aqui pelo que eu posso fazer, pelos milagres, continuam que comer, o que beber, mas vocês estão aqui, vocês querem me seguir, comem minha carne, bebam meu sangue. Sabe o que aconteceu? A multidão, vazou. Aí sobraram os discípulos. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês vão também? Aí Pedro, meu irmão, olha a motivação de Pedro. Pedro chegou e falou: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Glória a Deus. Essa é a motivação, meu irmão. Eu sirvo a Deus porque um dia Ele vai me buscar, vai me morar com Ele, vai me dar a vida eterna. Pode ser a luta, pode ser o que for. Se Deus quiser me prosperar, amém. Se não quiser, amém. Quiser me curar, amém. Se não quiser, amém também. Mas eu sei que um dia eu vou estar com Ele. Amém. Eu sei que um dia Ele vai me buscar. Um dia eu vou morar no céu. Glória a Deus. Nós nascemos, meus irmãos, para ser eternos. Eternos. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, diz a palavra de Deus. Deus cuida dos pássaros, Deus veste os lírios do campo, e quanto mais eu e você, meu irmão. Qual é a sua motivação? Por que você serve a Deus? Quando você tem a motivação certa, você não desvia, meu irmão. Pode vir o que for. Você serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E para finalizar, meu irmão, fique de pé. Nós vivemos em um tempo no qual é tanta luta, é tanta dificuldades financeiras, na saúde, e as coisas tendem a piorar. E eu gostaria que todos prestassem atenção, até os jovens que estão aí atrás conversando, por favor. Vocês aí atrás, aqui, por favor, todos aqui ouvindo. Pelo menos se você não prestou atenção na palavra toda, preste atenção agora nesse final, que eu sei que Deus vai mudar a sua vida. Não é fácil pregar uma palavra dessa. Eu tenho certeza que não foi eu que dei, é Deus que deu. Amém. Nós estamos vivendo numa época no qual tanta luta, tanta dificuldade. Não é fácil. Pai de família, você que é casado, tem os filhos, talvez dê um filho doente. Nós oramos a Deus, nós vamos na igreja: Deus, muda minha história. Deus, me dê condições de pagar minhas dívidas, tira a enfermidade, Senhor. Eu entendo isso, e Deus Ele tem tudo isso para nos dar. Amém. E Deus me deu algo assim, sobrenatural, em um texto que eu li, em João 3, 1, versículo 1 e 11, até 11, depois você lê em casa, que fala o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Um texto que eu já li várias e várias vezes, mas eu comecei a ler, Deus abriu minha mente de uma forma que, meu Deus do céu. Diz o texto que Jesus ia haver um casamento, e Jesus foi convidado para o casamento, ele e os discípulos. E Jesus foi nesse casamento. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha manifestado o seu poder, curando ninguém, fazendo qualquer outro tipo de milagre, de sinal, não. Mas Jesus foi naquele casamento que ele foi convidado. Logo no início do versículo eu parei e falei assim: poxa, Jesus foi convidado para uma festa. Jesus não foi convidado para ser curado. Jesus não foi convidado para curar, melhor dizendo. Jesus não foi convidado para orar porque alguém estava passando uma luta financeira. Ele foi convidado para uma festa. Ninguém convidou Jesus para fazer algo, não. Aqueles outros convidaram Jesus porque eles eram amigos de Jesus. Normalmente Jesus é convidado para ir no velório, para no hospital. Se pudesse colocar uma faixa no hospital: seja bem-vindo, Jesus, as pessoas fariam. Jesus é convidado para vir nas horas
difíceis da vida, se nós pararmos para pensar, fazer uma autoanálise, quantas vezes nós clamamos a Jesus e quais foram os motivos, nós iríamos descobrir que a maioria das vezes que clamamos a Jesus é porque algo está nos machucando. Mas Jesus foi convidado para uma festa. E quando Jesus estava lá na festa, o vinho acabou. As festas naquele tempo era uma semana que durava. E tinha que ter vinho. Era a bebida principal, era o vinho. E a mãe de Jesus chegou para ele e falou: Senhor Jesus, acabou o vinho. Jesus deu uma resposta para ela que naquela época era normal, não era nenhuma mal resposta, era normal. O que tem eu contigo? E outra coisa que eu parei, Deus falou: para aí. Aí Jesus vira para ela e disse: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Eu parei, Deus, peraí. Nesse texto conta que aconteceu um milagre. Mas aqui o Senhor fala que não era a sua hora. Então por que o Senhor fez o milagre? E eu comecei, Deus começou a me mostrar na palavra de Deus as manifestações que Ele fazia de cura, de libertação. Jesus mais curou, irmão. Jesus mais repreendeu demônios. Era o ministério de Jesus, Ele mais fazia isso. E eu pensei, provavelmente o primeiro milagre de Jesus seria curar alguém, para manifestar o seu poder. E Ele fala aqui para a mãe dele: não é chegada a minha hora, eu não vim aqui para isso. Então ele já tinha um projeto para fazer. Aí eu perguntei: Jesus, então por que o Senhor fez o primeiro milagre? Então ele falou: sabe por quê? Porque eu fui convidado para a festa. E quando Jesus é convidado para a festa, ele não consegue ficar quieto e ver as coisas acontecer. Glória a Deus. Meu Deus, fala dentro do meu coração. Aleluia. Jesus quer ser convidado para a festa da sua vida, todos os instantes. E sabe como que acontece os milagres? Quando vier a luta, vier a dificuldade, Jesus está ali, irmão. E Jesus não consegue ficar quieto vendo você sofrer. Ele vai estender as mãos, Ele vai curar, Ele vai prosperar, Ele vai fazer um milagre porque Ele está ali. Ele não foi convidado por você porque estava no hospital, porque perdeu alguém que era querido, ou está passando dificuldade financeira. Você convida Jesus na sua vida porque Ele é seu amigo. Jesus mudou os projetos dele. Ele manifestou a cura depois desse primeiro milagre, mas Ele fez o primeiro milagre. Não era plano porque Ele foi convidado para a festa. Feche os seus olhos. Muitas coisas que Jesus vai fazer na sua vida, eu peço novamente, para de conversar aí atrás, por favor, gente. Preste atenção, feche os seus olhos. É bênção na sua vida. Deus me deu essa palavra. Ela falou comigo no meu coração. Eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. Eu comecei a pedir a Deus me mostre. Deus me mostrou na palavra dele o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo. Tem coisa na sua vida que Deus vai mudar, meu irmão. Tem cura que vai chegar na sua vida. Somente no momento que você começar a convidar Jesus para todos os momentos da sua vida, os momentos alegres. Convide Jesus para a sua vida. As coisas que nós necessitamos vai nos alcançar, a cura, a prosperidade. Isso não é nada para Jesus, meu irmão. Não é o principal. Ele te dá, Ele derrama essa unção sobre a sua vida, mas Ele quer que você convide a Ele para fazer parte da sua vida. Igreja do Senhor Jesus, Jesus está às portas, Ele está voltando. Ele precisa de obreiros aprovados, obreiros que pregam a salvação, obreiros que não se compactua com o que tem pregado por aí, que não se conforme. Paulo diz: pelo amor de Deus, igreja, não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, igreja. Talvez você chegou aqui com o pensamento de algo que Deus poderia fazer na sua vida, como todos nós necessitamos, mas Deus, Ele quer fazer muito mais. Aquela música no qual nós cantamos: me ama.
Jesus canta para nós hoje: me ama pelo que eu sou. Nós cantamos: Jesus me ama, mas Ele fala para a igreja: me ama. Eu abri mão da minha glória por você, eu senti dor, eu fui traído, injustiçado por você. Eu não quero só abençoar a sua vida financeiramente, eu não quero só te curar, eu quero que você seja meu amigo. Me convide para entrar na sua vida, me convide, porque quando você me convidar, seja o que for que acontecer, eu estarei ali. Eu vou mudar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou prosperar, porque você me convidou para a festa. Jesus está voltando. Jesus está voltando e precisa de que volte os protestantes. Volte aqueles que protestam contra o pecado. Que volte. Nós estamos vivendo uma época gospel. Nós estamos vivendo uma época de show. Cantores famosos, showmans, pastores, ministros. Nós estamos vivendo uma época que estão envergonhando o Evangelho, irmãos. Estão envergonhando, irmãos. E você pode ser uma arma nas mãos de Deus para mudar isso. Eu gostaria de fazer uma oração no nosso horário. É cedo ainda, Deus está dando milagre até no horário. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração. Primeira oração eu gostaria de fazer, você que está nos visitando. Talvez você recebeu tantas propostas para chegar numa igreja. Você chegou até aí. Uma proposta que Jesus vai mudar a sua vida financeira. Uma proposta que Jesus pode curar esse enfermidade que você está. Talvez você até foi em muitas igrejas. Talvez a situação não mudou. Eu não vou falar que o segredo está aqui, ou está na outra igreja. Não vou pecar falando isso de forma nenhuma. Mas talvez você foi para motivação errada. E eu quero fazer um convite para você. Sabe esse Deus? O Deus no qual você já ouviu, talvez na televisão. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que tem olhado por você nos momentos que você tem chorado. E Ele está assim: me convida, vá. É um Deus que tem olhado por você quando você talvez está no barzinho, bebendo, se drogando. Ele está assim: deixa eu entrar na sua vida, deixa. Não é alegre da sua vida, Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte de todos os momentos. E Ele, essa noite, Ele fala para você: me convida para entrar na sua vida, me convida. Feche os olhos, igreja, abaixe sua cabeça. É um momento espiritual, um momento no qual os anjos do Senhor estão passando neste lugar. Eu quero dizer para você, eu tenho um convite para fazer com você. Você é jovem, moça, homem, mulher, que já bateu a cabeça em tantos lugares, já sofreu tanto. Você não veio aqui na igreja à toa, não foi por causa de um convite. Foi Deus que trouxe você aqui, porque Ele quer fazer parte da sua vida. Então eu gostaria que você, onde você estiver, se você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, pelo que Ele é, e você quer a salvação, você quer a vida eterna, eu gostaria de orar por você. Estende sua mão onde você estiver. Estende sua mão, eu quero orar por você. Você que não é cristão, crente, você quer entregar a sua vida para Jesus. Não é ser crente, quer entregar a sua vida para Jesus. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Essa é a noite, meu irmão. Essa é a noite que Deus escolheu para mudar a sua vida, para fazer parte da sua vida, da sua família, nos momentos tristes, alegres da sua vida. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Alguém aqui quer levantar a mão e falar: eu preciso desse Jesus? O segundo pedido que eu quero fazer agora, a segunda oração que eu quero fazer,
é para crente, é para servo de Deus, é para homens valentes, mulheres valentes. O convite que eu faço para você é o seguinte: qual é a motivação sua? Primeiro, qual é a sua motivação? Você tem vindo na igreja. Para você que quer fazer a diferença e pregar e anunciar um verdadeiro evangelho, essa paz que você está sentindo no coração, você quer falar dessa paz para as pessoas? Esse Jesus maravilhoso que veio lá da glória e morreu por você, você quer falar para as pessoas desse Deus maravilhoso? Você quer fazer parte dessa geração que vai impactar este mundo com o verdadeiro evangelho? Eu quero orar juntamente com você, que eu sou o primeiro. Estende sua mão. Estende sua mão. Você vai, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado como eu nunca fui usado. Eu quero ser usado. Estende sua mão. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que quer alistar nesse exército de Deus, estenda as suas mãos. Você que quer convidar Jesus para a festa, estende as suas mãos. Estende as suas mãos. Talvez nós convidamos Jesus tanto por sofrimento, por luto. Você que quer convidar Jesus para a festa, irmão, Ele quer te ver essa noite, estendendo as mãos, estenda as suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você que estendeu as mãos, vem aqui na frente, vamos orar. Vamos orar juntos, sai do seu lugar. Você que não estendeu, quer essa oração também, fazer parte desse exército, vem aqui no altar do Senhor, vamos orar junto. Vou esperar você chegar. É uma palavra dura, irmão, mas é uma palavra viva, uma palavra que tem um carinho de Deus. É a palavra de Deus para a igreja do Senhor. É a palavra de Deus para os servos que foram chamados para fazer a diferença. Essa é a palavra de Deus que vai mudar essa geração. Aleluia, Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A glória de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. E Deus se alegra esta noite porque, assim como Ele fez muitos milagres na vida financeira, na vida pessoal, na vida da saúde, o chamado não foi para cura, o chamado não foi para prosperidade, o chamado foi para você convidar Jesus para ir para a festa. Então, só tem valente aqui na frente. Eu tenho certeza que se o convite fosse para a prosperidade, aqui estava lotado, para a cura estava lotado, que todos nós precisamos. Mas ainda tem pessoas com o coração quebrantado, que falam: Deus, mesmo que o Senhor não me dê nada, eu vou continuar te servindo. Mesmo que o Senhor não faça nada. Eu gostaria de pedir aos irmãos cantar uma música novamente. E nós vamos no coro. Eu falo, eu faço parte do louvor, né? Então por isso a gente manda para eles. Eita glória. A gente